Estamos hoje com mais um programa Life for You. Hoje eu vou receber aqui uma figura que eu conheci há muito tempo atrás e depois tive um negócio com ele em Portugal. Vamos conhecer Marcos Soares, que vai nos trazer aqui informações preciosíssimas sobre empreendedorismo e sobre também como ser um pouco mais sustentável, cuidar um pouquinho mais do nosso planeta. Com a gente, Marcos Soares, seja bem-vindo. Olá, Eugênio, tudo bom? E aí, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Fique à vontade. Vamos ter aquele momento de descontração e passar conteúdo, se Deus quiser, para as pessoas. Bater papo. Bater papo. Bater papo. Mas, Marcos, eu estava aqui falando, te chamando aqui, fazendo essa introdução, eu me lembrei, né? Nós nos conhecemos aí há 22 anos atrás, é isso? Eu acho que é mais, Eugênio. É mais? Mais. 22 tá bom. Tá bom para não descobrirem as nossas idades. Não descobri. Mas eu me lembro que você era bem novinho, você tinha 16 anos, você tinha uma energia muito grande, você tinha uma vontade muito grande de crescer, de se projetar, de empreender, de fazer alguma coisa diferente, né? E de lá para cá, muitas coisas aconteceram e eu quero pular lá para Portugal. Perfeito. Que um belo dia você me liga, estou aqui em Portugal. Eu falei, puxa, não é que o Marcos, né? O Marcos também é conhecido como Lei, né? Lei de Wesley. É Marcos Soares Wesley, nome nome real, que tem aqueles 250 nomes, né? Mas nós nos conhecemos em Portugal. O que te levou a ir para Portugal? Aí será que já tinha uma veinha de empreendedor? Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas querem saber o seguinte: hoje eu trabalho, sou funcionário, hoje eu tenho meu negócio, como que eu cresço, como que eu evoluo, como que eu empreendo, para onde eu vou? Principalmente num mundo maluco que a gente vive hoje. Então vamos conhecer um pouquinho. Bom, eu tive uma avó, que eu não posso deixar aqui de mencioná-la, e minha avó, ela foi muito à frente do tempo. Meus pais também sempre foram empreendedores, mas a minha avó lia Exame, essas revistas de empreendedorismo na época, e eu com 14, 15 anos acompanhava ela, né? Então tive aquele sonho de empreender. Quando eu fui parar em Portugal, foi por um acaso do destino, uma mudança de vida, que praticamente fui para a Itália, não queria ir para Portugal, porque falava, vou para Portugal aprender o mesmo idioma, né? E acabei chegando em Portugal. Vou contar uma coisa para vocês. Minha área de formação é engenharia de produção, fiz bastante cursos. E cheguei em Portugal, para quem quer mudar de vida, quer empreender, e às vezes pensa que tudo é fácil ou não fácil. Eu lavei prato, gente. Uma coisa que eu não contava para ninguém. Eu lavei prato 2 dias da minha vida. Mas eu lavei prato, por que 2 dias apenas? Porque aqueles cursos lá atrás que eu aprendi, a área comportamental principalmente, eu soube me vender. E eu, com a experiência que eu vinha de uma multinacional, com 23 anos, com cargo de diretoria praticamente, eu cheguei para o dono e falei, cara, você está perdendo dinheiro aqui. Ele falou, mas por que, Marcos? Eu sou muito inteligente para lavar prato. Pega aquele colega, coloca no balcão, aquele cara ali. Resumindo, no 3º dia eu já era encarregado de balcão e no final do mês era gerente de restaurante, né? Foi fácil? Não, porque nesse mês, até receber meu salário, eu vivi numa pensão, dinheiro contado, melhor, nem tinha praticamente o que comer, comia no restaurante, e aquilo todos os dias, eu conversei com você já uma vez sobre isso, com 16 anos eu aprendi a filosofia do sucesso, que eu todos os dias falava, você pensa que é um derrotado, será um derrotado. Eu não podia voltar para trás. Resumindo, aquilo foi meu primeiro empreender sozinho, e para a pessoa que quer sair da empresa, empreender, a empresa é o melhor lugar para quê? Criar disciplina. Se você começa a empreender e nunca trabalhou para alguém, você não vai ter a disciplina que uma empresa exige. E aí, quando nós nos encontramos depois de 5 anos, né, porque se eu contar a história aqui, vocês vão chorar ou vão ficar felizes. Eu já estava mais confortável financeiramente. Mas antes dos 5 anos. Porque eu costumo pegar essas, eu não diria história de vida, mas experiência de vida,
como exemplo, porque tem muita gente que hoje, por exemplo, pensa que ser empreendedor é você efetivamente já começar com um negócio grande, aí eu vou lá pegar um empréstimo no banco, eu tenho aqui a ideia de criar um sistema XYZ e não sei. Mas você falou o seguinte, você trabalhava num restaurante, que você foi para Portugal, você queria conhecer, crescer, expandir, ter experiência de vida, né? E lavando pratos, você criou o primeiro momento empreendedor da sua vida, que foi chegar para o dono e falar para ele, olha, você está perdendo dinheiro, você pode fazer isso, 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 e você deu um monte de sugestões. E uma coisa é fundamental, o Lei falou aqui que ele fez alguns treinamentos, e esses treinamentos que ele fez foi com o Instituto Ferrarese, depois ele conta um pouquinho mais, antes dele ir para Portugal. Então ele tinha habilidade de comunicação, relacionamento, lidar com pessoas, negociação, liderança. Então ele tinha aquilo que nós chamamos de soft skills, habilidades comportamentais. Só que ter habilidade comportamental e não colocar em prática não adianta nada. E o que ele fez? Ele colocou isso em prática, dando boas ideias para o dono do restaurante. E o cara, como dono do restaurante, obviamente ele gostou muito das boas ideias, entendeu que ele estava perdendo dinheiro e ele não estava enxergando isso, porque a pessoa está dentro do negócio e não enxerga. E simplesmente te retribuiu que ao final do mês você já era gerente do restaurante. E eu vou pegar um gancho seu, posso? Ele pagou meu salário como gerente, eu paguei a pensão e fiquei sem dinheiro. Eu falei, que poxa de vida é essa? Mais um mês na labuta. E eu falava, o nome dele era Zé Luiz. Eu falava, Zé Luiz. Eu gostei desse poxa, né? Você deu uma segurada aí. Zé Luiz, poxa, ele era meu pai português, né? Um mês criamos um relacionamento muito legal. Falei, Zé, você me ajuda numa coisa? Segundo empreendimento. Eu peguei meu salário e paguei a pensão. Fiquei sem dinheiro, o que eu vou comer? Eu preciso alugar uma casa. Você é português, é empresário. Aluga um apartamento para mim, seja o meu fiador, porque todo o dinheiro que eu estou pegando aqui, eu estou pagando na pensão e eu não vou viver, eu vou sobreviver, ou mal ainda, não sei como é que vai ser minha vida. Ele, vamos lá, Marcos, vamos lá. Chegou lá na imobiliária, Zé, aluga 3 apartamentos. Ele, mas você não quer alugar um? Não, quero que você me alugue 3. Mas por quê? Porque os brasileiros estão chegando também, não tem casa para alugar e não tem padrinhos. Como você é meu padrinho, vamos virar sócio nesse empreendimento? Então nós alugamos 3 apartamentos, cada um tinha 4 quartos, pagávamos ali 400 euros por cada apartamento e eu subalugava os quartos por 250 euros. Então nós faturávamos ali o nosso dinheirinho, ele era meu sócio numa operação, o salário mínimo na época era 450, era 90 mil escudos, não era nem euro, gente, era escudos, e ele virou, eu tinha 2 vezes o salário mínimo dos aluguéis, mais o meu salário, ele todo contente na área de empreender, e durante 6 meses, quando eu estive com ele, trabalhando com ele, hoje ele é meu amigo até hoje, eu falei, Zé Luiz, estou 6 meses contigo, nós temos um negócio funcionando, chegou a hora de eu mudar de emprego, porque eu quero me desafiar. Ele vai, com pena, porque se você se der quebrar a cara, eu estou aqui para te amparar. Eu falei, obrigado. E fui para o novo desafio depois, que eu posso contar novamente. Percebam que empreender não é efetivamente ficar pensando durante anos o que fazer, o que não fazer, mas é aproveitar as oportunidades que passam na nossa frente a cada momento da nossa vida. Quer você esteja trabalhando para alguém, quer você esteja procurando um trabalho, quer você esteja na sua casa. Empreender, acima de tudo, é ter essa visão, é ter essa percepção, é ter essa atenção. O que eu posso fazer para aumentar renda, lucratividade, ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro com a melhoria de alguma coisa. E depois dos intervalos, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Lei, né, sobre dicas de empreendedorismo, porque você pode pegar essas dicas, pegar essas ideias e colocar em prática aí na sua vida. Daqui a pouquinho, Life for You,
De volta com Marcos Soares. De volta ao nosso programa Life for You. Estou aqui com o Marcos Soares falando de empreendedorismo. E antes do programa a gente conversou algumas coisas, né? O que nós vamos falar, tal. E eu sempre falo o seguinte: o foco tem que ser você que está aí assistindo de alguma forma esse programa e te levar ideias, te levar sugestões, te levar alguma experiência de vida nesse mundo de mudanças aceleradas tão grande que nós vivemos hoje, que oferece muitos riscos, mas também oferece milhares e milhares de oportunidades. E eu estava falando aqui que empreender é você ter essa atenção para aquilo que está ao seu redor. Você não precisa buscar empreender em Portugal, como o Marcos foi para lá. Só que ele já era empreendedor aqui, mas ele quis se desafiar indo para Portugal. E daí? O que você nos diz mais? Porque dessa sua ida para Portugal, você acabou ficando lá 12 anos. 12 anos. 12 anos. E, e inicialmente era previsto isso, 12 anos? Não. O destino vai te levando a novas descobertas e você vai se apaixonando, porque uma coisa é você estar num país, ter um sobrenome, ter um tio, uma tia, um pai, que você tem uma referência por trás. Outra coisa, você chegar num país com uma mala, por mais que você venda a tua história, conte a sua história, ninguém sabe a realidade, se está mentindo ou falando a verdade. Então ali era a minha história a partir daquele momento, era eu. É como se eu tivesse quebrado uma casca de um ovo e nasci. E tudo ali era moldado, baseado em quê? Nos meus valores, meus princípios, no meu caráter. E quando você joga na transparência, é muito transparente com o ser humano, as portas se abrem mais facilmente. E no Portugal, é lá, como é que eu posso dizer, o fio do bigode é muito importante. Uhum. Sim. Então, quando eu vim depois contar para vocês, quando eu cheguei no Brasil com educação europeia, o que eu levei de prejuízo, gente. Então, empreender faz parte disso também. Mas lá em Portugal me deu uma boa escola. Né? E quando nós trabalhamos com Portugal na época do desenvolvimento econômico, na área comportamental principalmente, eu estava num país e todos os dias eu ouvia assim, Marcos, estou com esgotamento, estou com depressão, esgotamento. Falei, pô, praia, camarão barato, tudo barato na época, fácil Brasil, né? Esgotamento, as férias. Aqui no Brasil, na minha época de Fiat, se eu tirasse uma férias de um mês, poderia correr o risco de voltar e não ter meu emprego. Lá o pessoal ficava brigando para marcar as férias, porque quando você sai de férias lá, são 30 dias, e quando você volta, o teu pagamento está à tua espera. Então a cultura das férias era muito importante. E como é que o pessoal tem tudo isso, ainda sofre com depressão, esgotamento, tudo? Falei, Eugênio, vem para Portugal. Esse mercado aqui precisa conhecer um pouco do que você sempre fez com maestria. Se eu começar a falar dele, é muito spoiler, mas eu sou fã do Eugênio. E aí que nós resolvemos, falei, Eugênio, vamos trazer a marca para cá, principalmente o Eugênio. Sim, e foi uma época, até para que as pessoas entendam, né? Nós fomos para Portugal e já com alguns projetos fechados. E dessas idas para Portugal sempre acabava surgindo uma nova oportunidade. Eu lembro que nós demos treinamentos lá na TV Zon, né? Na Zoom, que era a maior televisão do país. Que é tipo a NET aqui, né? Uma TV por cabo, né? Canais fechados, enfim. Nós demos treinamentos lá para... Homes Place. Remax. Várias empresas. Governo português, o ICEP.
E essa do ICEP eu não me esqueço. Eu me lembro que eram 450 Alunos em sala. alunos, e nós tínhamos uma semana para transformar o comportamento dessas pessoas. Que eles iam para onde? Você lembra? Para vários países do mundo. Portugal tinha um escritório em cada país do mundo para a área de exportação e importação, e esses recém-formados iam estagiar, ficar 6 meses, 1 ano nesses países pelo governo. Era nas embaixadas. As que eles embaixadas iam, também. nas embaixadas, né? E interessante que nós começamos o trabalho, estavam a semana inteira lá. Nós ficamos com eles de terça até sexta. Isso. E na sexta-feira, eles seriam sorteados. E ninguém sabia para onde ia. Pode ser que o cara tirasse lá, vou para Estados Unidos, Orlando, Miami, Nova York. Mas eu vou para a faixa de Gaza. Também. Ali eles iam para vários países da África, Timor, que antigamente já teve guerra, Moçambique, Brasil, também para vários países da Europa, eles não sabiam. Não sabia, ia ser sorteado. E a proposta daquele trabalho, eu acho que foi um dos trabalhos mais desafiadores que eu já tive em termos de comportamento humano. 400 pessoas portugueses, né, que ninguém conhecia ninguém ali. A gente mal conhecia a cultura. A gente sabia que o português é europeu, tem que ser tratado como tal. Mas eles, na sexta-feira, eles teriam que ter um alinhamento comportamental para saber lidar, se comunicar, se relacionar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar que eles fossem. E depois de terça, quarta, quinta e sexta, esses 4 dias, esse alinhamento estava tão feito, né, tão sólido, que eles conseguiram negociar no hotel, você lembra disso? Lembro. E criaram uma festa de despedida no final do dia. Negociaram, porque efetivamente a gente trabalhou em empreendedorismo, esse lado da comunicação e tal. E eles criaram essa festa. A coordenadora do evento veio falar com a gente. Escuta, eles estão gerando a maior revolução dentro do hotel, isso não vai dar bom, porque são jovens, tal. Você não pediu união, integração da equipe, está aí o resultado, concreto, né? Mas no fim a festa foi assim, sensacional. E até hoje o coordenador do ICEP fala comigo após 12 anos, 13 anos que se passou esse evento. Precisamos conversar com ele lá, voltar. Porque... E tem um fato interessante que eu acho que é legal todo mundo saber dessa história. Quando nós chegamos a um país, temos que nos apresentar à sociedade. E na altura, tudo aquilo que eu tinha ganho nos últimos 7 anos, eu andava num bom carro, tudo, etc. Mas fizemos uma parceria com a maior empresa, que é como se fosse no Brasil, para vocês conhecerem, maior do que uma Smart Fit, companhia atlética, que era o Homes Place, que estava em vários países. Sim. E eles queriam que eu fizesse o lançamento e dividisse os custos. Falava, gente, você imagina você, empreendedor, com um negócio, vamos lá, que seu negócio vale 1 milhão, mas está fazendo uma parceria com uma empresa de 1 bilhão. E a festa tem que ser rachada ao meio. Para eles é normal gastar 5 milhões. Para nós, aquele fôlego ia ser muito difícil. Eles queriam fazer no Mosteiro de Jerônimos. No Mosteiro de Jerônimos, que é um patrimônio cultural lá. Falei, não, vamos na Embaixada do Brasil. Aí eu fui no embaixador do Brasil, em Sete Rios, né, lá em Lisboa. Falei, embaixador, tudo bom? Marcos Soares, tal. Ele, o que você precisa? Eu quero fazer uma... Você conhece o Homes Place? Ele falou, claro, eu faço exercício no Homes Place. Eu quero fazer a festa de lançamento aqui no teu jardim. Nunca fiz isso, mas o motivo, embaixador, vamos divulgar o Brasil. Eu vou trazer 50% do PIB da Península Ibérica, Portugal e Espanha, os CEOs todos aqui no Jardim do Brasil, e o senhor promove o Brasil para investimento. Aí ele emprestou o jardim. Mais uma forma de empreender, superar um desafio, e foi um sucesso aquele evento nosso. Sim, eu me lembro. Literalmente, nós montamos uma tenda enorme lá no jardim da Embaixada Brasileira, em Portugal, e eu vejo aqui intervalo novamente, não é possível. Esses caras, eu acho que eles estão fazendo o relógio andar mais rapidamente, ou o papo está muito bom. Mas daqui a pouquinho, vamos rodar a nossa vinheta aí, os comerciais, e voltamos aqui com o Marcos Soares, que esse papo está muito legal hoje.
volta com Life for You, aqui com Marcos Soares, falando de Portugal, e eu acho que nós vamos ter que voltar com você aqui em outro programa para falar também de Brasil, né? Porque as melhores coisas e mais atuais na área do empreendedorismo está no papo mais atual, mas toda essa bagagem é legal para que você que está nos assistindo comece a ter essas ideias, né? Quando as coisas estão ruins, em vez de você colocar foco no que está ruim, olha, eu não estou conseguindo isso, porque o mercado é isso, porque o governo é aquilo. Meu amigo, a pergunta é, o que você vai fazer para rentabilizar a sua vida? O que você vai fazer para se desenvolver, para crescer, para se virar? Quais são as oportunidades que estão ao seu redor? Não adianta você ficar planejando um ano se não colocar a mão na massa já. E eu fiz questão de trazer o Marcos aqui, porque ele é o cara que eu conheço que consegue enxergar oportunidade em tudo. Hoje mesmo nós estamos aí com algumas oportunidades aí, trabalhando juntos, enfim, na área corporativa, empresarial. E lá em Portugal não foi diferente. Essa festa, esse lançamento que teve na Embaixada Brasileira em Portugal, e é interessante, né, que o pessoal lá é muito conservador, tal. A hora que o embaixador viu chegando tenda, chegando toda uma estrutura e um monte de gente, o que fazemos? Aí o Marcos, nada, pode deixar que a gente faça. E no fim ele foi lá, curtiu a festa também e foi muito bacana. E só para não estender muito Portugal, mas tem algo que temos que também aqui deixar bem claro. Nós fizemos uma festa num veleiro, um team building para Zoom, Sim. com 200 pessoas, só com a liderança. Só a liderança da Zoom eram 200 pessoas. Era uma empresa gigantesca. Tanto que um departamento deles ganhou o melhor call center e pós-venda do mundo na área de call center. Para você ter uma ideia, que é o Daniel, que é um grande amigo hoje também, né? E nós mobilizamos também todo um time para dentro do veleiro, foi trabalhado a área comportamental, o Eugênio fez ali o pessoal trabalhar mesmo, e foram 2 dias, 3 dias no veleiro. Sim. Na realidade, parecia quase um navio aquele negócio. Era. Né? Um veleiro enorme chamado Barco Príncipe Perfeito. Né? Príncipe Perfeito. Príncipe Perfeito. Está na internet, alguém quiser pode olhar lá o veleiro. Príncipe Perfeito. E eu me lembro que no casco do navio tinha uma sala onde eram feitas as refeições e uma outra sala para 200 pessoas, Isso. Né? Onde nós fazíamos o treinamento. Só que o treinamento, como todos os treinamentos que a gente faz, é um negócio muito dinâmico. O pessoal tinha ali todo o embasamento da comunicação, do relacionamento, do como falar, como lidar, como gerar sintonia imediata na frente de problemas. E nós saíamos dali, tinha uma parte conceitual, eles treinavam ali, e íamos lá para cima no veleiro. Imagina um veleiro, que eu estou falando que é quase um navio, um negócio, era enorme, eu não me lembro o tamanho dele, mas deve ter na internet, para 200 pessoas. Tinha 2 salas para 200 pessoas. E o pessoal ia navegar com o veleiro. Fazia aquele negócio, sair do porto, sair ali puxar vela, fazer tudo. Sair ali do local onde saíram as caravelas do Brasil, ali, né? Ali do padrão de descobrimentos, praticamente. No porto ali. Ia até Cascais, navegando e voltava. Isso era o dia todo. O dia todo. E o pessoal lá puxando vela. E antes, a gente tinha combinado com o comandante. Rafael. Comandante, dê missões duras para eles, né? E o comandante português entrou na nossa e falou assim, pode deixar. E realmente foi um cara que somou muito ali no sentido de distribuir as atividades. Eu me lembro, a primeira atividade, ele distribuiu as atividades, aí todo mundo saiu tentando buscar. Ele falou, para tudo. Como é que vocês vão fazer algo que vocês nunca fizeram sem perguntar? Na empresa de vocês é assim? Você vai fazendo sem perguntar? Você tem que perguntar para quem sabe. E quem sabe, aqui eu falei no início da conversa, são os 3 timoneiros que chama? Era.
Então, esses 3 timoneiros aqui, então sejam mais humildes, vão perguntar e depois vocês vão fazer. E começou assim, e esse português falando ali com diretores da empresa, os caras, eu olhei, pulei e falei assim, acho que a gente nunca mais vai dar treinamento na TV Zon. E no final do dia o pessoal adorou, tiveram uma mudança de comportamento violenta e, consequentemente, os resultados que você estava contando. E esses diretores, eu tive contato com eles em 2014, 15, 16 no Brasil. Os maiores call centers do país, que acho que é Tivit, essas marcas todas, eles eram CEOs aqui. Ah, é? É. Vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil ganhando, administrando mais de 100 mil pessoas aqui, 80 mil, 70 mil, e fizeram um trabalho de excelência aqui, e outros deles tiveram na EDP também aqui do Brasil. Caramba! Eu lembro que eram todos jovenzinhos lá, né? Hoje já devem estar Agora alguns estão no Dubai, vários cresceram muito. Legal. E Lei? Marcos? Vamos chamar de Lei, de Marcos? Assim. O que te levou a um belo dia resolver voltar? Eu fui muito jovem para lá, com 23. E eu também tive relacionamentos na parte pessoal, né, de relacionamentos marido-mulher também, etc. E eu sempre falei, treinamos pessoas, falando para as pessoas mudar de vida, sair da zona de conforto. É um lado pessoal meu, eu estava num relacionamento desgastado e eu só que estava confortável, mas não estava congruente com a minha vida, estava feliz. Cara, vou contar uma coisa aqui que eu cheguei para lugares, Marrocos, vou viajar em lugares, e triste. Estava no paraíso passeando e triste, porque eu não estava mudando a minha vida. E realmente, como eu desafiei a retornar para o Brasil, foi onde eu, parece que tirou de dentro aquilo que eu estava me deixando infeliz. E aí começou um novo desafio, de também, tinha uma avó, que você sabe que eu já mencionei no início do programa, que eu amava loucamente, ela morou 10 meses comigo em Portugal, realizei vários sonhos com ela lá em Portugal também, e eu falei, cara, eu quero curtir ela antes dela ir embora, e também me desafiar num país com 200 milhões de habitantes, enquanto lá eram 10, agora são 15, e o pensamento é diferente, né? Uma coisa engraçada só para vocês, lá eu era mais magrinho, falei, vou para o Brasil, vou continuar o esbelto. Só que cheguei aqui, tem caldo de cana, brigadeiro, pastel, gente, é muito complicado. E lá você... Lá não tem. Não tem, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar agora, é o corpo, né? Então esse foi o principal motivo de retornar, entendeu? E buscar um novo objetivo. Chegando no Brasil, comecei a empreender em 3 áreas específicas, na área de tecnologia, na área de assistência e benefícios e na área de lavagem de carro a seco, que é o que eu faço até hoje, começando na Europa, mas aí tem um mote por trás muito legal. A área ambiental, para mim, sempre foi minha paixão. Me especializei em várias áreas lá fora. Né? E o que acontece? Eu não lavo o carro, eu faço ao contrário. Eu entrego no marketing verde para as empresas. Hoje fala-se muito em ESG, eu sou uma ferramenta ESG para grandes corporações. Então, eu acabei criando agora... Melhor, fui convidado, essa não foi uma criação minha. Eu queria... ESG, traduz. ESG... Porque muita gente que nos ouve, environment... social e governança corporativa, né? Ambiental, a parte social e a governança corporativa das empresas. E aí eu ia criar um aplicativo, tenho uma empresa, mas ia criar um aplicativo, e eu fui convidado a virar CEO desse aplicativo, e fiz um contrato de vesting. Vesting, para quem não sabe, usa muito em startups. Do resultado eu já viro sócio. É mais tranquilo para todo mundo. Porque todo mundo fala assim, quero ser sócio de você, sócio de você. É muito legal você entrar numa empresa. Para sair dela, é uma dor de cabeça. Então vamos namorar durante 1 ano, bater nos objetivos e metas, a gente vira sócio, já nos conhecemos. Você sabia que 90% das sociedades que se desfaz é problemas entre os sócios? De relacionamento, comunicação? Ego. Mas legal essa sua introdução de como foi depois que você voltou para o Brasil. Porém, nosso programa acabou. Nosso tempo acabou. Isso quer dizer que nós vamos gravar um outro programa contigo,
mas agora a versão Brasil. Brasil, aí vocês vão ter novas experiências. E nessa versão Brasil, gente, existe alguns tópicos essenciais para o mundo hoje, que é a parte de sustentabilidade. A parte de sustentabilidade, cuidar do planeta, é algo que hoje está sendo muito valorizado pelos órgãos governamentais internacionais. Por quê? Você cuida disso aqui, ou todo mundo vai morrer aqui dentro, né? Porque não vai dar tempo de o pessoal conseguir ainda levar o povo para habitar outros planetas aí. Obviamente, se todo mundo morrer, vai muita porcaria junto também, isso também vai ser bom. Enfim. Mas, acabamos o nosso Life for You e prometo para vocês, Wesley, Marcos Soares vai voltar e a gente vai entender o que é empreender no país hoje. Tchau para vocês e até o nosso próximo Life for You.